Boa noite, graça e paz, povo mais feliz da terra, povo bendito, santo e abençoado, porque é possessão perpétua do Senhor, é marca da bondade de Deus na terra, povo escolhido, santo, separado. Boa noite, povo de Deus. Você que está debaixo da cruz, você que colocou a sua vida aos pés de Jesus, o meu boa noite é para você e também para você que ainda não fez, mas eu tenho certeza que tem um rema de Deus para a tua vida e o Senhor vai te alcançar, hoje ou amanhã, não sei quando, mas eu sei que Deus vai, porque assim como Ele me alcançou, Ele também pode alcançar a sua vida, no nome do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma noite para o Devocional Rema, mais uma vez eu estou aqui para estimular você a, com certeza, passar lá no Instagram, @PRA_Patricia.AndradeOficial, @PRA_Patricia.AndradeOficial e assistir a live de hoje lá no Instagram. Boa noite, minha amiga, pastora Ana Paula, minha amiga querida, seja bem-vinda. Todo mundo que já chegou aqui na live, dá um oizinho aqui, gente, porque o Facebook não tem me mostrado quem está online. Eu vejo ali em cima o número de pessoas, mas eu não sei quem são. Então, você deixa o teu oi aqui para poder eu dar um bem-vindo para você e uma boa noite também, em nome de Jesus, tá bom? Então, hoje lá no Instagram a gente teve a participação da irmã Marcele Queiroz. Ela é esposa do pastor Alexandre, que é um dos pastores auxiliares. Ana Cristina de Seta, bem-vinda em nome de Jesus, minha querida. Deus abençoe sua vida. A Marcele é membro, Paladar Alegria, bem-vinda em nome de Jesus, boa noite. Ela é membro da Igreja Nova Vida de Piedade, esposa do pastor Alexandre, que é um dos pastores auxiliares da igreja, uma mulher de Deus. Pastor Valdeci, seja bem-vindo em nome de Jesus. E a live foi extremamente divertida e leve, porque a Marcela é uma pessoa muito divertida, muito para cima, e a live alcançou o temperamento e a personalidade da Marcele. Foi muito gostosa a live de hoje. Missionária Cristina Santana, beijo, amiga, seja bem-vinda em nome de Jesus. E foi uma noite assim de graça. Então, passa lá no Instagram para você poder assistir o Devocional Rema que acontece lá às 19 horas. Andréa Furtado, Pai do Senhor, meu amor. Pastor Paulo César Catarino, bem-vindo em nome de Jesus, a paz, boa noite. E foi uma noite assim maravilhosa lá. Então, como lá a gente faz o Devocional Rema, normalmente com uma participação, a gente usa até o mesmo texto bíblico, mas a palavra, o jeito que Deus fala, lá é de um jeito, aqui é de outro. Então, passa lá, assiste lá depois que você participar desse Devocional Rema de hoje, aqui comigo também. Querendo lembrar, falar com você, que meu canal do YouTube foi reativado. PRA Pastora, abreviação de pastora Patrícia Andrade. Passa lá no YouTube, dá uma olhadinha. Eu estou salvando os links, eu estou salvando o Devocional Rema daqui do Facebook lá também. Então, se você quiser enviar o link do YouTube para alguém, está disponível mais fácil, que aqui do Facebook algumas vezes fica só para amigos, ou então a pessoa não é da minha rede de amigos, você envia o link para ela poder assistir a live e ela não consegue acessar. E já o do YouTube, ele é público, qualquer pessoa pode acessar, é só você entrar no Pastora Patrícia Andrade, que você vai assistir o Devocional Rema, vai poder enviar para outras pessoas o link das mensagens que estão sendo pregadas aqui no Instagram, estão sendo salvas também lá no Facebook. Elisete Barroso, bem-vinda, minha flor, Deus abençoe em nome de Jesus. Minha irmã Branca, Aldilene Moraes, também está aqui na live comigo nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria trazer para você nessa noite um texto bíblico que é muito pertinente para os dias que nós temos vivido. Conhecidíssimo Salmo 125, para nós compartilharmos. Mas antes de falar do Salmo 125, eu queria lembrar você que hoje é sexta-feira da Paixão, sexta-feira onde nós lembramos, mencionamos e agradecemos a Deus pela crucificação de Cristo, porque foi pela crucificação, por causa da crucificação, porque Jesus se entregou por mim e por você. É que eu estou podendo aqui dizer para você que Jesus cura, salva e liberta, e por causa da entrega dele, outras pessoas podem ser alcançadas e salvas em nome de Jesus. Pastor
Paulo César Catarina de Chatuba, Mesquita. Aqui pertinho, pastor, sou de Ricardo de Albuquerque. Estamos bem próximos um do outro. Bênçãos de Deus. E vai ser uma alegria. Depois só me passa no message o endereço da igreja, que vai ser uma alegria aparecer aí num culto para dar um glória junto com vocês, viu? Em nome de Jesus. Mas eu queria também fazer menção, antes de entrar no Salmo 125, dizer que hoje, nesse dia onde nós comemoramos, né, onde há esse feriado religioso da Sexta-feira da Paixão, da crucificação de Cristo, eu quero ler um versículo bíblico, porque eu sei que todos nós somos carentes da misericórdia de Deus para sermos alcançados e salvos. E um homem entendeu isso quando olhou para Jesus na cruz, quando viu o sacrifício de Cristo, ele entendeu que Jesus não era merecedor de estar passando por aquilo e que ele sim merecia passar por aquilo e por isso ele era carente da misericórdia de Deus. Pastora Simone Fidalgo, eu estou vendo daqui, bem-vinda, amiga, em nome de Jesus. E Lucas 23 vai dizer no versículo 42, então dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus lhe assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós todos precisamos, nesse dia em que nós comemoramos o feriado religioso da crucificação, aproveitar esse feriado para olhar para a cruz. Olhar para a cruz não porque Jesus está preso nela, não, ele já esteve. Ele esteve fincado nessa cruz, ele foi crucificado, ele foi sacrificado na cruz por mim e por você. E nós precisamos olhar para a cruz com o mesmo olhar desse ladrão. Porque o outro debochou de Jesus, riu de Jesus. Mas o ladrão que alcançou salvação no dia da crucificação, ele olhou para Jesus e ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque ele entendeu que Jesus verdadeiramente era rei, que Jesus verdadeiramente tinha um trono e ele estaria, a partir da saída desse mundo, estaria habilitado para se assentar nesse trono. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então hoje a nossa reflexão, dentro dessa palavra que eu quero abordar muito rápido, porque eu quero realmente trazer o rema em Salmo 125. Amém, amiga, em nome de Jesus, a paz. Amo tua vida. O que eu quero que hoje, nesse momento, nós façamos, seja olhar para a cruz com o olhar do ladrão, com o olhar do pecador, que olha para a cruz e enxerga o inocente, e que quando olha para o inocente consegue enxergar as suas culpas, enxergar os seus erros, enxergar os seus pecados e consertar a sua vida. Pedir perdão e arrependimento sincero, porque aquele que confessa os seus pecados em arrependimento sincero, pede perdão ao Senhor, é aquele que ouve de Jesus, estarás comigo no paraíso. O ladrão ouviu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque aquele dia era o dia que ele ia sair desse mundo. E pela palavra dele, ele encontrou em Cristo salvação. No dia que eu e você sairmos desse mundo, que antes da gente sair, a gente possa ouvir o céu dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, que nós possamos ter o olhar do ladrão da cruz, um olhar de arrependimento, um olhar de quebrantamento, um olhar que olha para si, que faz o autoexame, enxerga as suas debilidades, os seus erros e as suas falhas, e a partir disso consegue olhar para o inocente e enxergar que ele é o modelo que se deve seguir a partir daí e consertando sua vida para ser como ele, para ser cristão, para ser pequeno Cristo, para ser seguidor de Jesus e reflexo na terra de quem ele é para as pessoas que nos cercam, em nome de Jesus, amém? Sexta-feira da Paixão, eu não poderia deixar de falar da crucificação, mas vamos falar do Salmo 125, diz assim a palavra do Senhor. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o Monte de Sião. Eu não sou muito fã dessa versão da King James, sabe? Não sou muito fã, não. Eu gosto da
da vertente, da versão mais antiga, Almeida. Então eu vou entrar aqui na Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os caminhos tortuosos. Levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Haverá paz sobre Israel. Então o Senhor, nesse texto, o Senhor coloca um cântico na boca do salmista. E esse Salmo 125, ele é um salmo que tem como epígrafe do texto: a fé em Deus é inabalável, é indestrutível. E quando nós pensamos os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu estava falando isso até com a irmã Marcele, porque tem terremoto no mundo todo. Até aqui no Brasil, nós registramos alguns abalos sísmicos. Então, nós precisamos entender que se existem abalos sísmicos, é porque existe terremoto, certo? E se existe terremoto, a terra que passa por um terremoto, estou com aqui instabilidadezinha, foi. A terra que passa por um terremoto, ela é sacudida. E tudo que está estruturado sobre essa terra, ele será abalado. E a palavra vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Marlene Barbosa, bem-vinda. Rita Marinho, bem-vinda. Então a verdade, sabe qual é? É que todo mundo pode sofrer abalo no seu alicerce. Todo mundo pode ser vítima de um abalo sísmico. A terra onde você está plantado pode ser sacudida. Mas sabe por que o texto diz que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala? É porque mesmo que haja um terremoto ao redor de Israel, a estrutura de Sião, do monte de Sião, é tão sólida, dos montes de Sião, ela é tão sólida, que ainda que a terra se abale, eles não se moverão. Em tempos difíceis como aqueles que nós estamos vivendo agora, nós precisamos refletir o que pode nos alcançar de maneira tal que venha interferir na nossa fé. O que é que pode acontecer com a minha vida e com a sua vida que cause um abalo tão forte na nossa estrutura, que venha fazer a nossa estrutura ruir? Então, hoje, Beatriz Quimas, bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus. Então, a nossa reflexão hoje, nesse Salmo 125, deve ser aonde a nossa fé está estruturada. Porque o Monte de Sião tem uma estrutura que vem das profundezas da terra. Todo monte tem uma estrutura que vem de dentro da terra. Um monte não é um pouquinho de terra jogado sobre a terra, não, gente. Um monte é uma porção de terra que se formou naquela posição. Ele tem bases largas e firmes e ele vem se estreitando em direção ao cume. O cume é estreito, mas a base é larga. E é a base que dá estrutura para que o monte permaneça de pé. Sabe? Isso é matemática. Adriana Malta, bem-vinda, minha parceira de programa Metanoia, em nome de Jesus. Então, o que mantém o monte com o seu formato é matemática pura. Eu não sei nada de matemática, mas eu sei que um triângulo, ele precisa ter uma base
proporcional à sua altura e à largura, a sua altura e a largura que ele vai tomando nesse processo de alcançar uma altura. Pastora Marluce Rosas, bem-vindo no nome de Jesus. Então eu sei que um triângulo ele tem que ter uma base proporcional à altura e à estrutura que ele apresenta para chegar até a altura. É um triângulo. Então, quando nós pensamos que para um monte poder ter a altura que tem, a estrutura que tem, ele tem que ter uma base compatível, eu entendo que o alicerce é fundamental. Eu entendo que a base, o alicerce, é o que vai permitir que o monte suporte qualquer abalo sísmico. E outra coisa, quando acontecem terremotos, os montes, eles podem até não se desfazer, mas algumas pedras caem, ele pode sofrer algum tipo de dano leve na sua estrutura. Deus, amém, minha pastora, em nome de Jesus. Então, o que esse texto está dizendo é que o monte de Sião, ele tem uma estrutura tão forte que ele não se abala. Ele permanece para sempre. A sua estrutura é tão firme que ainda que aconteçam abalos sísmicos ao seu redor, ele vai sacudir junto com a terra. Porque o monte sacode junto. Quando a terra está sendo sacudida, ele faz parte da terra, ele vai ser sacudido junto. Mas o texto bíblico me faz entender que ainda que um monte seja sacudido, ele não vai cair. E o Senhor tem feito da minha vida, da tua vida, um monte. Porque um monte, ele é mais alto do que as outras estruturas que o cercam. Isso quer dizer que quando você passa por um monte, a altura do monte, a estrutura do monte te chama a atenção. E nós somos os montes do Senhor da nossa geração. Porque estão olhando para nós. E a estrutura que Deus nos deu tem chamado a atenção de pessoas que passam por nós. E muitos deles olham para nós e falam, nossa, já passou furacão, já passou terremoto e esse monte está aí de pé. E é o que o Senhor quer que aconteça com a minha vida e com a sua vida. Que as pessoas passem por nós, olhem para nós, porque nós somos montes e um monte aonde ele está, ele chama a atenção das pessoas para a sua estrutura. Que as pessoas olhem para nós e digam, nossa, mas esse monte já passou por tanta coisa e continua de pé. Já passou furacão e ele está aí. Já passou terremoto e ele está aí. Deus quer nos dar uma estrutura firme. Para que os abalos da vida, porque os abalos da vida acontecem com todo mundo. Os abalos da vida podem chegar na minha vida, podem chegar na sua vida, mas eles não podem abalar a nossa estrutura e quebrar o nosso alicerce, porque o nosso alicerce é Deus. Nós estamos alicerçados no Senhor. A paz, Tia Marli. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos alicerçados no Senhor. O Senhor é o nosso alicerce, a nossa base firme. A obra de Jesus na cruz aconteceu para que nós fôssemos resgatados da mão de Satanás com mão forte. E essa mão forte é daquele que nos dá alicerce, daquele que nos sustenta, daquele que nos dá base. Nós precisamos entender. No versículo 2 a palavra vai dizer, assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Entenda algo, eu e você temos, meu Deus, montes ao nosso redor. Estamos guardados, estamos cobertos. Agora, quando eu digo isso, eu digo com a consciência de que Jerusalém, durante toda a sua história, sofreu muitos ataques e sofre até hoje. Porque quando nós vamos estudar geopolítica, nós vemos que até 50 e poucos anos atrás, Israel nem território tinha. Segundo uma palavra do Senhor, num só dia Israel voltou a ser nação. Missionária Fátima Coutinho, bem-vindo em nome de Jesus.
Segundo uma palavra profética do Senhor, Israel voltou a ser nação num dia, porque quando foi assinado o tratado lá na ONU, que devolveu para Israel seu território, Israel num só dia voltou a ser nação, voltou a ter território, e os judeus começaram a chegar de todas as partes do mundo para voltarem a Jerusalém. Lívia Fagim, bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus. Então o que eu estou dizendo para você é que Jerusalém sofreu no decorrer da sua história antiga inúmeros ataques e foi até destruída. E na sua história recente, depois que Israel voltou a ser nação, readquiriu o território, já sofreu diversos ataques. Mas apesar de ser atacada, apesar de sofrer investidas dos seus adversários terríveis e quase que de contínuo, ainda assim o território não se desfaz, ainda assim Deus cuida de Israel, porque assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo, está cercando o seu povo. Eu quero dizer para você nessa noite, você tem alguém que te cerca, você tem alguém que te guarda, você tem alguém que te faz escapar, você tem alguém que cuida de você, e o nome dele é Jeová. O nome dele é Deus, é ele que cuida de você. Ele cuida da minha vida e da tua vida. Ele tem nos guardado diariamente, nos escondido debaixo da sua mão poderosa, nos escondido no esconderijo do Altíssimo. No meio de uma crise mundial, Deus nos tem dado um lugar de descanso. E quando eu falo lugar de descanso, não estou dizendo que nós estamos passando, sabe? Passando em brancas nuvens, não. Nós estamos vivendo o abalo, o mesmo abalo que está acontecendo no mundo, eu e você estamos passando. Estamos todos de quarentena. Aqueles que não podem, que precisam trabalhar, são um caso especial, mas o mundo inteiro, a humanidade, está passando por confinamentos, por quarentenas, por dificuldade de abastecimento, por dificuldade dos insumos, de álcool gel. Pastora Léa Araújo, seja bem-vinda em nome de Jesus. A humanidade inteira está passando por adversidades terríveis. Pessoas morrendo, pessoas perdendo a sua vida, não apenas por causa do Covid-19, mas também por outras enfermidades diariamente. Porque, gente, não é porque o noticiário só fala de Covid-19 que só se morre no Brasil de Covid-19. Diariamente continua se morrendo de infarto, continua se morrendo de problemas renais, diariamente continua se morrendo de câncer, diariamente se continua morrendo por assassinato, por estupro. O mal que há no mundo continua havendo, só que agora tem mais um, Covid-19. Sabe? As lutas do mundo continuam. Nada mudou. Não apagou tudo para agora só ter Covid. Quando eu vejo o noticiário de algumas redes de televisão, eu falo, gente, agora só tem Covid-19? Só se morre por Covid-19? Hoje, uma pessoa colocou no grupo, agradeceu num dos grupos de oração que eu participo. A gente, obrigado, vocês oraram por fulano, mas ela veio falecer. Aí a pessoa perguntou, foi Covid? Não, câncer. Estava em tratamento de câncer, não teve uma boa recuperação, deu problema aqui, ali, acolá, insuficiência hepática e morreu. Num outro grupo, olha, eu quero agradecer por fulano que estava assim, assim, assado. Infelizmente, aprove o senhor recolher. Foi Covid-19? Não. Então, no Brasil e no mundo, as pessoas continuam morrendo, e não só de Covid-19. A verdade é que agora as pessoas também morrem de Covid-19. Também morrem por coronavírus. Mas em meio ao caos que o coronavírus está gerando, lembrando-se que não existe só o coronavírus interferindo na história da humanidade, eu quero lembrar a você que você tem alguém que cerca você, que você tem alguém que cuida de você.
Que você tenha alguém que guarda a tua vida, porque a palavra vai dizer que o cetro da impiedade não permanecerá de pé. Então é nesse tempo saber que Deus não vai permitir que a impiedade prevaleça, porque nós já estamos sofrendo demais com as adversidades que estamos enfrentando. Que Ele cuida de nós em todo tempo e que esse cuidado está revelado pela boa mão do Senhor todos os dias para mim e com a sua vida, com Covid-19 ou sem Covid-19. Então, por favor, confie no cuidado de Deus. Deus era quem Ele... Meu Deus, Ele não mudou. Ontem, hoje, eternamente. Ele era quem Ele é, com Covid-19 ou sem Covid-19. Deus é Deus, antes do Covid-19. Continua sendo Deus durante o Covid-19. E permanece sendo Deus depois do Covid-19. Nada que acontece na Terra está fora do controle dele, nem altera quem Ele é, não altera o seu poder, não altera o alcance da sua mão. Então, em nome de Jesus, Patrícia Prado, bem-vinda, querido, em nome de Jesus. A palavra que eu quero trazer para você nessa noite é: confie no Senhor. Deus não deixou de ser Deus por causa de Covid-19, nem perdeu o controle de tudo que acontece sobre a Terra por causa de Covid-19. Creia. Eu amo essa borboletinha, Paty, né? Hoje eu botei de novo porque eu gosto muito dela, acho que fica muito bonitinha. Essa amarelinha tem minha preferida aqui, ó, gente, que amor. Então a verdade é que Deus continua sendo Deus, Ele não deixa de ser Deus. A essência de quem Ele é não sofre nenhuma interferência, nem de Covid-19, nem de nenhuma pandemia que aconteceu sobre a Terra, nem de nenhuma que ainda possa vir a acontecer. Deus é Deus. Agora nós precisamos entender que Deus não é obrigado a ficar dando satisfação para ninguém e nem obrigado a ficar, sabe, paparicando ninguém para poder amar ou não amar. Quem ama Deus com pandemia ou sem pandemia. Tem o louvor do Delino Marçal que, gente, Deus é Deus, bota lá para você ouvir. Sabe, a mensagem desse louvor é tremenda e é real. Ouça, Delino Marçal, Deus é Deus. Nós precisamos entender que se o Senhor fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque Deus não é mais Deus ou menos Deus porque fez ou porque não fez. Márcia Moreira, minha amiga, bem-vinda em nome de Jesus. O negócio é que maneira nós estamos enfrentando as lutas que vêm contra nós, com confiança no Senhor, sabendo que um terremoto sacode a terra, e quando um terremoto sacode a terra, ele sacode a casa do crente, sacode a casa do ímpio, gente. Quando um terremoto vem e atinge uma localidade, todas as casas daquela localidade são atingidas. Porém, a maneira que você enfrenta o terremoto é que vai dizer quem você é para você mesmo, porque Deus sabe quem você é. Deus não precisa de terremoto para ver quem você é, porque Ele conhece o teu interior. Deus não precisa de abalos sísmicos. Deus não precisa de pandemias para saber o que está dentro de mim e de você. Porque a nossa vida está nua e patente aos olhos do Senhor 24 horas por dia. O Salmo 139 diz que se nós fizermos a nossa casa no Seol, no inferno, lá o Senhor nos alcança. Então não existe lugar onde nós possamos nos esconder da mão do Senhor. Então a nossa vida está patente diante dos olhos de Deus 24 horas por dia. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa essência, quem nós somos, estão diante dos olhos de Deus o tempo todo. Então ninguém se esconde de Deus. Então as lutas, as adversidades, as pandemias, elas não revelam para Deus quem eu sou. Elas revelam para mim quem eu sou. E também quem Deus é. Porque eu entendo que Ele é
quem Ele é, com pandemia ou sem pandemia. E eu me lembro da palavra que o Senhor disse para Moisés. Quando me perguntarem seu nome, o que diga que o eu sou o enviou. Eu sou o que sou. Então diga a eles que eu sou, te enviou. Então Deus é Deus com faraó, sem faraó, com mar vermelho e sem mar vermelho. Com Covid-19, sem Covid-19. Nada pode mudar a estrutura de quem Deus é. Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Confie no Senhor, porque o Senhor tem para você uma estrutura firme para que você possa suportar todos os abalos que acometem a sua vida. E que se você se permitir ser plantado por Ele nessa estrutura firme, pode o mundo inteiro sacudir, que você não vai cair. Ele vai te sustentar de pé. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra. E o desejo do meu coração é que o rema dessa noite abençoe sua vida, edifique sua fé, renove as suas forças e te dê graça para você suportar as adversidades que estão acontecendo na sua vida, ou acontecendo na humanidade, ou que podem ainda vir a acontecer. Sempre guardando firme na sua mente, no seu coração, a certeza de que Deus não muda. Deus é Deus. E Ele sempre será na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se essa live, se o rema dessa noite abençoou você, compartilhe essa live, marca algumas pessoas no seu compartilhamento, para elas também serem abençoadas por esse rema. Segunda-feira a gente volta aqui no Facebook às 21 horas e lá no Instagram às 19 horas. O Devocional Rema acontece de segunda a sexta-feira, 19 horas no Insta, 21 horas aqui no Facebook. Então, segunda-feira eu aguardo você aqui às 21 horas, tá bom? Um beijo, um cheiro e que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e te dê um final de semana lindo de presença de Deus, de graça, de bondade e misericórdia, como Ele sempre tem feito. Amém? Deus abençoe, graça e paz. Até segunda.